Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Nós estamos numa série de mensagens que tem como tema Gente como a Gente. E a mensagem de hoje é Deus falou comigo. Quem já ouviu essa expressão, Deus falou comigo? É muito comum essa expressão no meio gospel aí, Deus falou comigo. Tem outra também que é muito comum, Vivi, sabe? Estou sentindo no coração. Essa é forte. Estou sentindo no coração, né? Tem gente que chega para o pastor, estou sentindo no coração. A Bíblia fala que mais que enganoso e mais perverso do que todas as coisas é o coração do homem. Então quem está sentindo no coração está mal aí, tá com dificuldade. Abre a sua Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 3, Deus falou comigo. Está escrito assim na minha tradução: o menino Samuel servia ao Eterno sob orientação de Eli. Naquele tempo, raramente se via ou ouvia alguma revelação do Eterno. Certa noite, Eli já estava dormindo, sua vista já era fraca, ele não enxergava direito. Bem antes de amanhecer, quando a lâmpada do santuário ainda estava acesa, Samuel dormia no santuário do Eterno, no qual estava a arca da aliança, ou a arca de Deus. Naquela noite, o Eterno o chamou: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: pois não, estou aqui. E foi até Eli, onde Eli estava, dizendo: o Senhor me chamou? Estou aqui. Ele disse: não chamei você, volte para sua cama. Samuel voltou. O Eterno o chamou novamente: Samuel, Samuel. Samuel se levantou e se foi de novo a falar com Eli: eu não ouvi o Senhor me chamar, eu estou aqui. Outra vez Eli disse: filho, não chamei você, volte para sua cama. E isso aconteceu antes que Samuel conhecesse o Eterno. Foi antes de o Eterno ser revelado a ele pessoalmente. O Eterno o chamou pela terceira vez: Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até onde Eli estava e disse: pois não, eu ouvi o Senhor me chamar, estou aqui. Então Eli percebeu que o Eterno estava chamando o menino. O sacerdote disse a Samuel: volte para sua cama, e se você ouvir outra vez essa voz, você diga: fala, Deus, teu servo está aqui pronto para ouvir. Samuel voltou para a cama, e o Eterno veio e ficou ao lado dele, como nas outras vezes, e o chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: fala, Deus, teu servo está aqui pronto para ouvir. O Eterno disse a Samuel: preste atenção, irmãos, do que eu vou falar aqui, ó. O Eterno disse: preste atenção, eu estou prestes a fazer algo que deixará Israel e todo o seu povo abalado. Chegou a hora de eu cumprir o que eu disse que faria à família de Eli. Ele ficará sabendo que o tempo chegou, a família dele está condenada. Ele sabe tudo o que está acontecendo e que os seus filhos profanam o nome e o santuário de Deus, e ele nunca tomou providência. Minha sentença contra a família de Eli é essa: o pecado da família de Eli jamais será eliminado por algum sacrifício ou alguma oferta. Samuel ficou deitado até o amanhecer, levantou-se bem cedo e foi cumprir as suas obrigações, que era abrir as portas do santuário, e não estava querendo encontrar Eli. Mais tarde Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. Samuel veio depressa: pois não, em que posso ajudar? O Eterno disse a você: conte-me tudo, não esconda nada, não amenize nem mesmo uma palavra. Deus é o seu juiz, quero saber tudo o que ele disse a você. Samuel contou a Eli, não escondeu nada. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Eu peço que nessa noite o Senhor se revele em graça aqui através dessa palavra, que o Senhor fale conosco aqui, comigo novamente, com os meus irmãos, aquilo que o Senhor já falou comigo no secreto, que possamos nos alimentar
de um banquete espiritual aqui hoje, que haja cura através dessa palavra, que haja libertação, que haja mudança de entendimento em relação à vida que vivemos e a Tua palavra sobretudo. É o que nós te pedimos nessa noite em nome de Jesus, amém. Deus falou comigo, é o tema da mensagem de hoje. A nação de Israel vivia no tempo onde era governada por juízes. A verdade é que nem era governada por juízes, cada um fazia o que achava melhor, e de vez em quando Deus levantava um homem e colocava ele como juiz, um homem que julgava as causas do povo e que falava para o povo, através daquilo que Deus desejava. O profeta Eli, ele era um profeta, ele era também um sumo sacerdote, e ele era um juiz da nação de Israel. Esse homem, ele vivia em Siló. A cidade de Siló foi uma cidade, quando Josué conquistou a terra prometida, lá atravessou o rio Jordão e conquistou a terra prometida, Josué, ele se estabeleceu em Siló, e logo depois, muito depois, Davi, ele colocou a cidade de Jerusalém como adoração principal ao Senhor. A cidade de Siló, nessa época, era a capital religiosa de Israel. Tudo acontecia em Siló. E o texto diz que Eli, esse profeta, esse homem, esse sacerdote, ele era responsável por julgar a nação de Israel. O texto que eu acabei de ler diz que ele já era velho, ele tinha 2 filhos, o nome dos filhos era Ofni e Finéias, e esses 2 filhos desse homem, eles profanavam o templo, eles foram colocados como gestores do templo do Senhor, e esses homens, eles profanaram o templo. Todas as vezes que o sacerdote ia oferecer algum tipo de sacrifício, era de costume na época, ao se sacrificar um animal, pegar a gordura daquele animal e queimar aquela gordura para o Senhor, e só depois pegava partes do animal e colocava num grande recipiente e cozia aquela comida, aquela carne, e aí vinha o ajudante do sacerdote, do juiz, e ele pegava com um garfo de 3 pontas, ele espetava a carne que saía era a porção que era designada ao sacerdote. Nesse caso, os filhos de Eli, eles profanavam o templo, eles pegavam da parte melhor do animal, eles pegavam da gordura principal do animal para eles comerem assada, eles não queriam carne ensopada. Eles se relacionavam com mulheres que estavam no templo, que iam no templo orar e oferecer sacrifício ao Senhor. Esses 2 homens, Ofni e Finéias, eles bagunçaram com o templo. E Deus então, num determinado momento, manda alguém para avisar a Eli de que os filhos dele estavam bagunçando o templo. Eli era um homem que ouvia a voz de Deus. Eli era um homem que reportava a mensagem de Deus para o povo, para a nação de Israel. Por isso Eli era um homem que ouvia a voz de Deus. Deus falava com Eli. E o problema não é quando Deus fala com um homem. O problema é quando Deus deixa de falar com um homem. Porque enquanto Deus está falando com um homem, por mais que a mensagem seja dura, a expectativa, a esperança, há uma espera de Deus para que haja uma correção desse homem, para que haja um posicionamento desse homem. A partir do momento em que Deus não fala mais com o homem, é porque acabou, é porque se encerrou o tempo de que Deus havia designado para que houvesse um posicionamento desse homem. O profeta Samuel era pequeno, ele era um menino ainda. A história de Samuel você conhece, ele é filho de uma mulher estéril chamada Ana, e o seu pai Eucana. Ana não podia ter filhos, Eucana tinha outras mulheres que tinham filhos, Penina tinha filhos, Ana não tinha filhos, e Ana foi ao templo e pediu ao Senhor, chorou, clamou ao Senhor, pedindo por um filho. Deus deu a Ana um filho, e ela prometeu ao Senhor que se Deus desse a ela um filho, assim que o menino se desmamasse, deixasse de mamar, naquela época, 7, 8 anos, ela entregaria esse menino para o serviço no templo. E quando Samuel tinha aproximadamente 6, 7, alguns estudos dizem um pouco mais, Ana levou Samuel ao templo e entregou ao profeta Eli para que ele criasse, para que ele cuidasse. E ele cuidou do profeta Samuel. Samuel era uma criança. Samuel estava dormindo dentro do santuário do Senhor, próximo da Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus.
Lá no Egito, Deus havia designado para Moisés que construísse uma arca, que representaria, que tipificaria a presença de Deus. Um objeto, uma caixa de madeira feita de acácia, 70 centímetros de altura, 70 centímetros de largura, por 1,10 metros de comprimento, toda folhada de ouro, e uma tampa de ouro maciço, que sobre a tampa haviam 2 anjos, que as asas cobriam, fechavam a tampa. Aquela tampa também era chamada de tampa da propiciação. Era ali que acontecia a expiação do pecado do povo, dentro do Santo dos Santos, dentro de um véu que estava dentro daquele tabernáculo. Aquela música, no Santo dos Santos a fumaça me esconde, era ali dentro. Samuel dormia perto da arca, e Samuel estava dormindo, e Samuel de repente escuta: Samuel, Samuel. Ele pensa que é Eli, porque Eli era o seu senhor. Ele se levanta, vai onde Eli estava dormindo, e ele diz: meu senhor, o senhor me chamou, eu ouvi. Eli acorda sonolento e diz: não, Samuel, você está sonhando, eu não chamei você, volta para dormir. Samuel não entende nada. Samuel volta, com muita dificuldade, ele volta a dormir, e de repente ele ouve de novo aquela voz: Samuel, Samuel, e ele levanta. Ele fala: pô, Eli está ficando doido, além de velho, já está ficando doido. O texto diz que Eli já era de idade avançada, os seus olhos já não enxergavam muito bem, provavelmente a catarata já havia tomado os seus olhos, mas ele enxergava alguma coisa ainda. E novamente Samuel vai lá e fala: meu senhor, o senhor me chamou? E ele fala: não. Provavelmente ali ele não dormiu mais. Samuel volta, e volta a dormir. Pela terceira vez, a voz de Deus brada naquele santuário dizendo: Samuel. Ele levanta pela terceira vez, e ele vai em direção a Eli, e ele diz: meu senhor, o senhor me chamou, eu estou ouvindo sua voz. E ali Eli tem uma grande decepção na sua vida. Ali a ficha cai para Eli. Eli tem um entendimento de que Deus não estava mais falando com ele. E dura coisa é na vida de um homem quando Deus resolve não falar mais com ele. Eli percebe claramente que era a voz de Deus querendo falar com Samuel, e Eli diz para ele o seguinte: Samuel, Deus quer falar com você. Então quando você ouvir essa voz de novo, você vai dizer: Senhor, eis-me aqui, teu servo está aqui, fala que o teu servo ouve. E assim foi. Na quarta vez Deus falou: Samuel. E Samuel falou: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E Deus fala para Samuel: olha, vai acontecer uma coisa terrível na nação de Israel. Eu vou cumprir aquilo que eu prometi para Eli, porque eu mandei um profeta aí para falar com ele, para dizer que a casa dele está uma bagunça, que os filhos dele estão profanando o meu nome, e ele não fez nada, e eu vou matar os 2 filhos dele no mesmo dia, e a descendência dele vai acabar, eles não vão ser mais sacerdotes no templo. Samuel fica apavorado, provavelmente nem consegue mais dormir. O texto diz que ele espera amanhecer, levanta, e ele, tudo que não quer aquele dia, encontrar Eli, e ele começa a fazer os serviços do templo, até que no fim da tarde, Eli chama Samuel: meu filho, vem cá. E ele tem que ir. E quando ele chega lá, ele diz para ele: olha, fala tudo, não esconda nada, que o Senhor seja juiz entre eu e você no que ele disse para você. E ele diz: olha, Deus falou que vai acabar com tudo, Ofni e Finés vão morrer no mesmo dia, e a sua descendência vai acabar. Dura coisa. Samuel continua crescendo em sabedoria e em graça na presença do Senhor. E o texto que eu acabei de ler, o primeiro versículo do capítulo 3 do livro de 1 Samuel, diz que Deus periodicamente falava com Samuel através da sua palavra, mas naquele período poucas vezes Deus se manifestava. Deus falava, Samuel era uma criança ainda, Samuel cresce mais um pouco, e num determinado momento a nação de Israel resolve empreender guerras contra os filisteus. Os filisteus eram o inimigo principal da nação de Israel, e eles resolvem empreender uma guerra contra os filisteus. A nação de Israel possuía um exército poderoso, cerca de 600 mil homens, muito bem armados. E a nação de Israel então empreende uma guerra contra os filisteus,
E naquela noite os filisteus matam 4.000 israelitas. Os israelitas são botados para correr num vale onde houve uma grande guerra. Eles são envergonhados e eles voltam correndo para Siló. E o texto diz que a nação de Israel ficou muito confusa e começou a questionar a Deus através de Eli, dizendo para ele: o que está acontecendo? Por que Deus não foi com a gente? Por que Deus permitiu que essa coisa terrível acontecesse a nós? Nós perdemos 4.000 irmãos. Por que de tudo isso? O povo não sabia. Ou melhor, o povo via que os filhos de Eli profanavam o templo, mas eles não sabiam que Deus já tinha os seus planos e os seus desígnios para o seu povo, para julgamento. A primeira coisa que eu aprendo com isso, quando eu li essa mensagem, é que na nossa vida, irmãos, e eu digo isso para quem tem filhos, e hoje eu tenho um filho, que é o Tito, e eu falo isso com muita responsabilidade, porque o meu filho vai crescer. Você que tem filho, se o amor que você tem pelo seu filho for maior do que o temor que você tem pelo Senhor, um dia você vai ter problema. A Bíblia fala que o amor que ele tinha pelos seus filhos era maior do que o temor do Senhor. Por isso ele era liberal. Os filhos faziam tudo. Provérbios diz, Salmos também, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso, quem não teme o Senhor, certamente cairá em ruína, em destruição. O profeta o sacerdote Eli havia profanado. Deus havia exortado a ele e nada ele fez. Ele simplesmente dizia para os filhos dele o seguinte: olha, o que vocês estão fazendo? Está todo mundo vendo aí. Vocês têm que se corrigir, vocês têm que tomar uma postura, vocês têm que fazer alguma coisa, porque do jeito que está indo não tem como. Ele era pulso frouxo. Os filhos bagunçavam, os filhos negociavam, os filhos pegavam propina, os filhos se apropriavam indevidamente de coisas do templo do Senhor. Os filisteus envergonharam os israelitas, e é nesse momento que os israelitas se reúnem e eles dizem: por que está acontecendo tudo isso? Um grande pânico emocional abalou a nação de Israel. Vergonha, humilhação, eles não sabiam o que fazer, até que alguém teve a ideia: vamos trazer a Arca da Aliança de Siló, e nós vamos levar a Arca da Aliança para a guerra contra os filisteus, porque se a Arca da Aliança estiver conosco, nós venceremos. E o texto diz que eles se acamparam a alguns quilômetros do acampamento dos filisteus, e eles trouxeram a Arca da Aliança de Siló. Ofni e Finés trouxeram a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança representava, preste atenção, a presença de Deus, representava. Dentro da Arca da Aliança haviam 3 elementos sagrados: as tábuas da lei que Deus havia dado a Moisés no Monte Sinai, uma porção do maná que representava a subsistência de Deus ao povo no deserto, e a vara de Arão, o cajado de Arão que havia florescido. Esses 3 elementos estavam ali, e todas as vezes que no deserto Deus se manifestava dentro do Santo dos Santos. A nação de Israel, ela ficava acampada num grande acampamento, cerca de 3 milhões de pessoas. Deus designou que um grande tabernáculo fora do arraial fosse construído, um tabernáculo, e lá, esse tabernáculo era dividido em 3 partes: o átrio do lado de fora, o pátio. Dentro da tenda haviam 2 divisões: o santo lugar e o santíssimo lugar. Havia um véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar. Flávio Josefo diz que esse véu era feito de linho trançado. Eles pegavam animais, cavalos, e eles amarravam para que esse linho fosse trançado. A gente imagina que é um véuzinho, igual essas meninas dançam aqui. Flávio Josefo diz que esse véu tinha 12 centímetros de largura. Era uma parede que separava aqueles 2 lugares. Eles pegaram a Arca da Aliança e eles levaram de Siló
em direção a um campo de batalha. O texto diz que quando a Arca da Aliança chegou naquele acampamento, houve um grande grito de júbilo dos israelitas. Eles jubilaram, eles gritaram. A Bíblia fala que a terra tremeu quando a arca chegou. Eles ficaram felizes, a fé voltou, a expectativa encheu o coração deles, a certeza de que agora Deus estava com eles, porque a Arca da Aliança estava ali. Os filisteus que estavam acampados a alguns poucos quilômetros dali disseram: o que está acontecendo? Que barulho é esse? A terra está tremendo. E o texto diz que alguém chegou e enviado para os filisteus e disse o seguinte: olha, a Arca da Aliança chegou. Quando os filisteus ouviram isso, eles se desesperaram. Eles falaram: a Arca da Aliança, agora nós estamos perdidos, porque olha esse Deus da Arca da Aliança, o que ele fez no Egito com esse povo. Olha o que ele fez com os egípcios, como esse Deus poderoso matou, fez e aconteceu. O texto diz que os filisteus tiveram medo, eles entraram em pânico, em desespero. Eles ficaram desesperados, eles ficaram atemorizados. Sabe por quê? Porque eles sabiam quem era Deus. Eles conheciam o Senhor de ouvir falar. E a Bíblia conta que nesse momento os israelitas, muito felizes, agora nós vamos ganhar essa batalha. E no outro dia eles se colocaram no fronte de batalha. E aquela batalha foi terrível, porque mais uma vez a nação de Israel perdeu, e agora perdeu feio. Foi humilhada, foi massacrada. Naquele dia 30 mil homens, 30 mil hebreus morreram. Foi uma vergonha, e pior de tudo, a Arca da Aliança foi levada pelos filisteus. O objeto sagrado que representava a presença de Deus foi embora. E o texto diz que um homem que estava no meio da guerra, ele voltou correndo para Siló, e ele foi em direção à casa do profeta Eli. Eli se encontrava sentado numa cadeira, ele já era cego, e esse homem chegou desesperado lá e disse: eu tenho uma notícia terrível, Eli, para dizer. Os filisteus venceram os israelitas, morreram 30 mil homens, e eu sobrevivi para vir contar essa história. E o pior de tudo, seus 2 filhos morreram no mesmo dia. Mas pior do que tudo isso é, a presença do Senhor foi embora, a arca foi levada pelos filisteus. O texto diz que uma das noras de Eli, ela já estava para dar à luz, e ela entrou em trabalho de parto ali na hora, e ela concebeu um menino, e quando o menino nasceu, ela colocou o nome do menino de Icabode, que quer dizer foi-se a glória do Senhor. Quando Eli recebeu essa notícia, ele era velho, gordo. O texto diz que ele caiu para trás da cadeira, ele quebrou o pescoço e ele morreu ali na hora. Ele morreu no mesmo dia que os seus filhos morreram. E ali se cumpriu aquilo que Deus havia declarado para ele, por não haver corrigido aquilo que estava de errado na sua casa. Eu aprendo com isso, irmãos, que em alguns momentos na nossa vida, as pessoas que são e se colocam contra nós em algumas situações, elas conhecem e temem mais o Senhor do que propriamente a nós. Os filisteus, eles temeram o Senhor ali mais do que propriamente os hebreus, que conheciam a Deus. Existem momentos na minha e na sua vida que a gente tem que olhar para frente, que a gente tem que avançar, mas em alguns momentos é natural que a gente pare e que a gente olhe no retrovisor e que a gente contemple aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós somos um povo que temos uma memória muito curta. Nós vivemos num reducionismo, nós vivemos imaginando sempre aquilo que queremos hoje, e às vezes nos esquecemos daquilo que Deus fez ontem. Você quer ver uma coisa? A necessidade que você tem e que eu tenho hoje é a maior necessidade da nossa vida. Só que se a gente olhar para trás, a gente já teve em situações muito difíceis, e talvez às vezes até mais difíceis do que essa que estamos vivendo hoje, e a bondade do Senhor esteve conosco lá. E às vezes nós duvidamos que essa mesma bondade de ontem, ela vai se manifestar hoje nas nossas vidas, porque o Senhor é bom. E as pessoas que estão ao nosso lado, essas pessoas, elas até têm a capacidade de enxergar e de ver quem é Deus na sua vida. Talvez um ímpio, uma pessoa do seu trabalho,
Um parente seu que não é crente, olha para você e conhece a sua história, sabe que você está vivendo um momento difícil e fala assim: cara, na vida dessa pessoa, às vezes o negócio aperta, mas no final tudo dá certo. Tudo dá certo porque o Senhor é com você. Tudo dá certo porque a presença do Senhor é na sua vida. Agora escute o que eu vou falar. O povo de Israel, ele pecou, porque eles haviam confiado em um elemento que não tinha nenhuma atribuição mágica. Eles confiaram na arca, e eu disse aqui que a arca representava, tipificava, não era a presença de Deus, não era o próprio Deus, apenas representava. O brasileiro, ele é muito místico. Eu acho que isso é do ser humano. Eu acho não, tenho certeza. Todo ser humano, ele é muito místico. Ele deseja ver alguma coisa para que ele possa crer. Ele deseja ter a relação física. Ele deseja ter o contato mensurável com aquilo que ele crê, com aquilo que ele adora. O povo estava lá no deserto. Moisés subiu o Monte Sinai. Deus lá de cima deu a ele os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, e lá no Monte Sinai Deus fala para ele: Moisés, desce, porque você tem que ver o que aquele povo está fazendo lá, porque Moisés havia demorado no Monte Sinai, e o povo se reuniu, pegou Arão, que era irmão de Moisés, e falou assim: Arão, Moisés deve até ter morrido, olha quanto tempo tem que ele subiu, cara, você tem que fazer alguma coisa, rapaz, a gente nem sabe mais se Deus está com a gente não tem visto as maravilhas, a presença do Senhor. Irmãos, prestem atenção, nós estamos falando de um povo que via Deus, que via a presença de Deus. Esse tabernáculo que ficava do lado de fora do arraial, Deus se manifestava ali. A Bíblia fala que quando Deus queria falar com Moisés, Deus se apresentava numa coluna de fogo nessa tenda, nesse tabernáculo, e era chamada a tenda do encontro. E o texto diz que quando Moisés entrava na tenda do encontro, Deus falava com Moisés como alguém fala com um amigo, intimidade, nessa tenda. O povo viu maravilhas, o povo atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, o povo viu as pragas do Egito, o povo recebeu o fundo de garantia pelos 430 anos subjugados. O povo viu da rocha sair água. O povo viu, no dia que queria comer carne, uma grande nuvem de codornizes. O povo viu maná. Mas ainda assim o povo reclamava. Pensa numa coisa gostosa, eu falei domingo de ceia aqui. Pensa na sua comida preferida. Qual é a sua comida preferida aí? Isso não se compara ao maná. E o povo comia maná todo dia. O povo enjoou de maná. E maná não era uma comida que enjoava, mas comer maná todo dia, Moisés. Café da manhã, maná. Omelete de maná. Estrogonofe de maná. Empadão de maná. Maná com maná. Sobremesa de maná. A gente não quer maná. O povo enjoou. Deus mandou carne. Foi esse povo que apertou Arão e disse para ele: a gente precisa construir alguma coisa para a gente adorar, porque a gente tem que ver. A gente vai pegar ouro de todo mundo aqui, que a gente recebeu como fundo de garantia, e a gente vai construir um bezerro de ouro, porque a gente precisa adorar. E eles construíram uma imagem, um bezerro, e eles começaram a adorar aquilo. Deus olhou para Moisés e falou: eu vou destruir aquele povo maldito, esse povo é obstinado. Foi essa expressão que Eugene Peterson usa. Quando Moisés chegou, Moisés falou: o que vocês estão fazendo? Vocês precisam de alguma coisa para vocês adorarem. Irmãos, ei, preste atenção no que eu vou falar. Nós não estamos longe desse povo não, hein? Tem muita gente que está colocando a fé, não é no bezerro de ouro, não é na arca da aliança, mas são em utensílios que estão dizendo que representam a presença de Deus, mas que não representam nada. Quero dizer para você que você não precisa de nenhum objeto para você condicionar a sua fé ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala, eu disse isso no início do culto: bem-aventurado é aquele que creu e não viu.
Bem-aventurado é aquele que crê e não precisa ver, porque confia, porque espera no Senhor. Aquele povo obstinado decepcionou a Deus, decepcionou a Moisés, e agora, diante de uma grande derrota, esse mesmo povo foi humilhado e questionaram agora Eli. Eli morreu, o povo enfrentou vergonha e humilhação. Só que a palavra que fica é uma palavra que Deus havia determinado para Eli, porque a Bíblia diz que aquele que tem a capacidade de ouvir a voz de Deus, mas não é ouvir, é dar ouvido. Entenda o que eu vou falar. Você vem aqui semana após semana, e quem tem falado com você não sou eu, é Deus, porque Deus usa os seus filhos, e a Bíblia fala que Deus fala por várias maneiras, através dos seus profetas, através da sua palavra. E ei, preste atenção, Deus está falando com você hoje, Ele está falando com você. Só que pode ser que em algum momento Deus deixe de falar com você, porque Deus fala, chega uma hora, Deus decide não falar mais. Essa semana passada um irmão me procurou e a gente teve uma conversa informal, e de uma conversa simples e informal ele falou assim para mim: procurei a minha ex-esposa, chamei ela para tomar um café, e esse irmão teve muitos problemas com ela, muitos problemas, e ele disse: procurei, e eu até tomei um susto, e ele falou, e eu pedi perdão a ela, e eu tomei um susto, falei: quê? Ele falou: eu ouvi aquela palavra que você falou sobre perdão, e o Espírito falou no meu coração, e eu entendi que eu precisava perdoar. Eu falei: é isso, entendeu? Deus está falando e você está ouvindo, Deus está falando e você está obedecendo, Deus está falando e você está cumprindo aquilo que Ele está falando para você. Então escute nessa noite, se Deus falou com você, escute. Se Deus mandou você perdoar, perdoe. Se Deus mandou você abençoar, abençoe. Se Deus mandou você fazer alguma coisa, faça no nome de Jesus. Agora, por favor, não ignore a voz de Deus, porque quando ignoramos a voz do Senhor, assim como Eli ignorou, uma hora Deus para de falar, e quando menos esperamos, Deus para de falar. E o problema na nossa vida, eu disse, não é quando Ele fala, é quando Ele deixa de falar. Deus havia exortado Eli em relação à sua relação com seus filhos. Essa semana um casal me procurou, semana passada, e eles falaram assim para mim: nós estamos com problema com o nosso filho, e a situação é essa, nosso filho está assim, nosso filho está assado e tal, e papapá. E eu fiz uma pergunta para aquele homem, eu falei: vem cá, como é que foi a sua relação com seu pai? Ele disse para mim o seguinte: o meu pai me botou para trabalhar cedo, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, meu pai não me dava mole, meu pai tinha uma rédea curta comigo, com o papai não brincava, ele botava a gente para trabalhar mesmo, eu e os meus irmãos, e a gente teve que trabalhar cedo. E eu falei para ele: como é que é a sua vida hoje? E ele falou: pastor, não tenho de que reclamar, o Senhor tem me abençoado. E esse homem tem uma vida muito próspera, é um homem muito abençoado, provavelmente está até aqui, está tudo escuro, não estou vendo, mas entendo o que eu vou falar. Eu falei para ele, eu fiz a segunda pergunta para ele: como é que foi a sua relação com seu filho? Aí ele falou: eu fui diferente de papai, eu dei tudo para ele. Às vezes a gente ama, mas o nosso amor é um amor falho. O pai daquele homem não somente amou o filho, mas deu para ele tudo que ele precisava: limites, porque na vida nós precisamos aprender os limites. O Tito está com 8 meses, 8 meses, gente, mas é um manipuladorzinho, não é, Carla? Ele, cara, é demais. Às vezes chega em casa, domingo, foi quinta-feira, cheguei em casa, Carla, ele chorando, chorando. Carla virou para mim e falou assim: vamos ter que já trabalhar.
com a varinha. Vai ter que ser apresentada. Essa aqui é a varinha da unção. João, cadê João? Se mete nisso não, conselheiro tutelar. Se mete nisso não, meu irmão. Depois que crescer, quem não vai tomar conta sou eu, não é você não. E aí Carla falou, a gente vai ter que apresentar para ele. Não tem jeito, irmãos. Quem aqui teve uma criação muito difícil, apanhou de pai e mãe? Levanta a mão aí. Quem aqui se revoltou porque apanhou de pai e mãe? Se revoltou. Está revoltado, rebelde. Tá nada, rapaz. Você tem que agradecer. Você é o homem que você é pelo que seu pai fez com você. Você aprontava muito, né, Fabão? Aí tinha que... A gente tem que agradecer a Deus pela correção. Provérbios fala isso. Provérbios fala exatamente isso. Nós precisamos agradecer pelas pessoas que vêm diante de nós e dizem a verdade, porque nos levam para um nível de crescimento espiritual. Gente que só diz o que você quer ouvir, gente que só passa a mão na sua cabeça, gente que só conta história para você e não acrescenta nada, gente que olha para os seus erros, para as suas falhas e é seu amigo, não diz para você que você errou, que você está indo num caminho de morte. Eu não quero andar com esse tipo de gente. Eu quero andar com pessoas que têm liberdade de chegar perto de mim e falar assim, ei, esse caminho não é um caminho bom, o que você está fazendo não é legal. Não foi isso que aconteceu na vida de Eli. Se não fosse os planos de Deus através de Samuel, a nação de Israel pereceria. Deus precisou intervir e ele, um cara frouxo, um cara que profanou junto com seus filhos. O amor pelos seus filhos foi maior do que o temor do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Ame, e ame de verdade. Eu estou falando aqui porque eu tenho um filho. Hoje eu estava na cadeira de balanço, ele estava chorando lá, e eu estava na cadeira de balanço com o Tito, e eu falei para ele o seguinte, tem 8 meses, não entende nada. E eu falei para ele, meu filho, na sua vida, mais do que todas as coisas, você deve temer o Senhor, mais do que o seu pai, porque o temor do Senhor vai levar você a grandes lugares. Ele não entendeu nada, mas a criação dele vai ser assim, eu apresentando Deus para ele como um Deus maravilhoso, um Deus que tudo faz, um Deus do impossível, mas um Deus que nós devemos ter temor desse Deus, porque quem teme ao Senhor, irmãos, tem sabedoria, vai longe. Samuel, um profeta que não negociou, após a morte de Eli, ele foi levantado como profeta da nação de Israel, como sacerdote, juiz da nação de Israel. E você está pensando que Samuel era frouxo como Eli? Não. Samuel botava dedo na cara de rei. Rei naquela época, não sei se eu posso falar isso, tem advogado, Dr. Jefferson, diz que juiz, né, acha que é Deus, desembargador tem certeza, sou Deus. Os magistrados dizem isso aí. Naquela época, o rei, ele se achava segundo Deus, mais ou menos isso. Samuel botava dedo na cara. Você quer um exemplo? Quando os filisteus, mais uma vez, um dos grandes adversários da nação de Israel, estavam numa peleja de guerra, os filisteus estavam vencendo os israelitas. Saul era rei da nação de Israel. Saul estava lá desesperado, esperando Samuel oferecer um sacrifício. O texto diz que Saul pegou as pedras e levantou o altar, ofereceu o sacrifício. E a função de oferecer um sacrifício somente era do sacerdote. Ele ofereceu o sacrifício, ele profanou o nome do Senhor. Quando ele terminou de oferecer sacrifício, Samuel chegou. Quando Samuel olhou, Samuel não brincou, meu irmão. Samuel não afrouxou para ele, botou o dedo na cara dele e falou para ele, o que você fez, cara? Você não tinha autoridade para fazer isso, porque você fez isso, o seu reinado não subsistirá mais. Samuel tinha medo? Tinha, porque ele era homem. E quem é homem tem medo. A prova disso é que depois que ele falou na cara que ele não seria mais rei, Deus falou com Samuel, faz o seguinte, vai em Belém, porque lá tem alguém que eu já escolhi, segundo o rei, segundo o meu coração, para reinar no lugar de Saul, porque Saul não está com nada. Aí Samuel falou assim, Senhor, se eu for para Belém fazer alguma coisa, Saul vai me matar, porque eu já botei o dedo na cara dele. Aí Deus falou, não, fica tranquilo, estou com você,
Diz que você vai oferecer sacrifício. Ele foi. Ele tinha medo. Tem uma diferença você ter medo. Você tem medo, mas você não deixa de fazer o que é certo. Porque a Bíblia fala que melhor é obedecer ao Senhor. Porque quem obedece ao Senhor tem o Senhor como aliado, tem o Senhor como Deus da sua vida, tem o Senhor como centro. Escuta uma coisa que eu vou falar para você. Quando você cai na mão do diabo, quando você cai na mão do inimigo, Deus vai lá e tira. Agora quando você cai na mão de Deus, quem que vai tirar você, meu irmão? Quem que vai tirar, arrancar você da mão de Deus? Ninguém pode contra o braço forte do Senhor, cara. Então com Deus não se brinca. A palavra é arrependimento. Arrependimento. Hoje o que ouvimos nas igrejas evangélicas é falar sobre vitória, é falar sobre conquista, é falar sobre milagres, e isso é muito bom e a Bíblia fala. Mas entenda, o segredo da prosperidade, e prosperidade não é ter muito, é não falta nada na tua casa. Quem é próspero não falta nada, não falta alegria, não falta paz, não falta gozo, não falta felicidade, não falta pão na mesa, não falta nada, tem tudo, porque o Senhor está ali presente. E sabe qual é o segredo da prosperidade? Sabe qual é o segredo da bênção de Deus? Obediência. Salmo 37:4, quem sabe? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quem se agrada do Senhor tem os seus desejos satisfeitos. E o que é se agradar do Senhor? É obedecer. Êxodo 28, bota aí, Lucas, por favor, é Lucas que está lá atrás. Êxodo 28. O Ministério de Louvor pode subir. Êxodo capítulo 28, Deuteronômio 28, perdão. Escrevi Êxodo aqui, Deuteronômio 28. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Presta atenção, vou ler de novo, volta lá, Lucas. Presta atenção, você que está aqui, abra a porta do seu entendimento aí, em nome de Jesus. Porque o que eu estou falando aqui não é teologia da prosperidade, o que eu estou falando aqui é palavra de Deus para a sua vida. E isso aqui é para a sua vida, isso aqui está liberado, existe um acesso livre a você. Presta atenção, se ouvirem atentamente a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, ou seja, obedecer, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, e se ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus, bendito serás na cidade e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto do teu solo, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto, e a tua assadeira, bendito serás quando entrares, e bendito serás quando saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti, e os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puserdes a mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? A Bíblia fala que o Senhor vai te abençoar, mas preste atenção aqui, Ele não vai abençoar você quando você colocar dinheiro aqui, não é isso. Ele não vai abençoar você quando você fizer promessa. Deus não vai abençoar você quando você prometer aquilo que você não pode cumprir. Deus não quer sacrifício mais.
Foi Samuel que falou isso lá, pô. E ele falou para Saul lá, quando ele ofereceu o sacrifício. Deus falou: o que Deus quer, Saul, não é sacrifício, é obediência. Então é melhor obedecer do que? Está escrito na palavra. Fica de pé em nome de Jesus. Quem quer ser abençoado aí pelo Senhor? Quem quer ser abençoado, levanta sua mão aí pelo Senhor. Eu quero declarar que você vai ser abençoado pelo Senhor nessa noite. Sabe por quê? Porque hoje começa um novo tempo na sua vida. Um tempo de obediência. Um tempo onde a palavra do Senhor é ouvida por você e você ouve. Quando Deus fala, você obedece. Quando Deus dá uma direção, você cumpre aquilo que Deus fala na sua vida. Por isso, em nome de Jesus, enquanto a gente vai adorar, permita que o Espírito Santo fale com você. E em nome de Jesus eu vou te pedir, se Ele mandar você perdoar alguém, perdoe, porque se você fizer isso, você vai ser abençoado. Se Ele mandar abençoar alguém, abençoe, porque se você fizer isso, você vai ser abençoado. Se Ele falar para você, faça isso, faça, porque você vai ser abençoado no nome de Jesus. A obediência vai levar você a lugares altos no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.